Olá, meu caro aluno, Michel Vinagre aqui no nosso canal, estudando, falando sobre direito penal em si, direito penal, legislação extravagante, legislação especial, como alguns preferem. Sou mestrando em criminalística e sou professor de direito penal para cursos preparatórios, encontrei concurso há mais de 10 anos. Estamos aqui, né, para juntos estar levando esse novo projeto, né, para ajudar você a passar, né, no tão sonhado concurso público e carreiras jurídicas. Queridos, pedindo sempre, né, que se você puder apoiar o projeto, todo projeto educacional é difícil, que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Hoje nós vamos estar falando temas aprofundados, né, na Lei 11.343, né, 43 de 2006, que é a Lei de Drogas, né? Realmente é uma viga-mestre, assim, com certeza é das matérias de legislação extravagante que mais cai. Nós temos também predileção das bancas para lei de crimes hediondos, abuso de autoridade, organização criminosa, Maria da Penha, Estatuto de Desarmamento, né? Mas cai bastante. Né? E sempre tem aquela, você tem que correr atrás de cada centésimo, né? De nota em concurso público, uma nota de corte tão alta, né? E você vai ter ali sempre uma lei de baixa expressividade, tudo que cai, né? Genocídio, terrorismo, ambiental, eleitoral, ou seja, hoje você pega um conteúdo programático de uma banca e você vai ver ali que tem minimamente 20 a 25 leis penais extravagantes. Nós vamos estar lançando o nosso curso, né, de Direito Penal Legislação Extravagante, em breve, creio que no próximo trimestre. Nós vamos estar abordando ali 31 leis, 38 leis ali, fechando realmente toda a possibilidade de cair alguma coisa que não esteja. Olha, nós vamos falar hoje, em temas aprofundados, né, sobre dos crimes e das penas, especificamente no artigo 28. Né? O artigo 28 é um artigo muito bom, porque ele traz muitas peculiaridades, principalmente no que tange a prova de oral e na prova dissertativa. Na prova objetiva cai pouco, né? Porque realmente há várias questões ali. Agora que é uma pacificação, se houve uma despenalização, se houve uma discriminação do porte para o usuário, mas antes, o principal é que você entenda a matéria. Você tem que aprender, você tem que ter uma noção para você fugir do decoreba e dos exemplos. Né? A lei de drogas é uma das legislações mais aprimoradas do mundo. O sistema brasileiro penal, principalmente de legislação penal extravagante, tem assim algumas peculiaridades muito legais, né? Existem algumas coisas, a nossa Constituição é muito elogiada, né, mundialmente. O nosso Código Penal ele está obsoleto, principalmente a questão processual. A VEP com o pacote de crime, você pode discutir ou não, mas preencheu, né, um anseio da sociedade, porque o que causava angústia era uma pessoa cometer um homicídio contra alguém, ser condenado a 20 anos, e com um sexto da pena, né, você divide isso daí por 6, está com uma progressão aqui. Então, houve um endurecimento maior, né? Houve o aumento também da pena máxima a ser cumprida no direito brasileiro, que era de 30 para 40 anos. Então, dentro de alguma questão, está caminhando. Então, você tem que entender o que é lei de droga. Né? A lei de droga ela é muito maior do que outras, né? Ela tem uma mensagem, ou seja, o diploma, né, ele institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ou seja, muito mais abrangente. Você tem que ter uma noção que ali, os primeiros capítulos, até chegar ao 28, é bem chatinho, né? Eu aconselho a você ler ali. É óbvio que a gente tem, né, algumas estatísticas dos artigos que mais caem, 28, 33 completo, 34, 37, 35, 36, 37, 38, né? Você vai ter o 40 ali, você vai ter o 53, que é a questão de normas processuais, ou seja, você dá uma enxugada, né, para ler a letra da lei, que nós sabemos principalmente para a primeira fase. Agora,
você tem que entender. Porque um exemplo, polícia penal talvez possa ser uma coisa mais aprimorada, não? Polícia penal, polícia rodoviária, polícia civil, inspetor. Então, às vezes tem alguns concursos com banca de segundo grau, né? Apesar que eu acho que agora eu até cometi um equívoco, todos estão a nível de terceiro grau. Então ele forma ali, né, o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, né? E o que isso quer dizer na prática? Ele vai prescrever, né, as medidas para prevenção do uso indevido, né, a atenção, reinserção de usuários dependentes, né, estabelecer normas para a repressão, a produção, para aqueles que autorizam, não autorizam, porque há alguns casos da autorização legal, né, para o manuseio de droga, a indústria farmacêutica, né? A xirocaína vem da cocaína, como vários outros insumos, né? A questão é como esse material é introduzido no mercado, né? E, além disso, é definir, né, os respectivos ilícitos penais e regular, né, esse procedimento para a sua apuração. Então, nós temos um sistema, né? No âmbito criminal também, né, as principais inovações, né, dessa lei é o tratamento diferenciado em relação ao usuário, a tipificação de crime específico, né? A questão do tráfico privilegiado, que vai ali diferenciar realmente quem é voltado, né, para atividade criminosa, não tem. Então, a lei é muito bem, né? Quem é a figura do financiador, né? Então, realmente é. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Por isso que a gente pode estar falando hoje sobre a questão do usuário. Então, a primeira coisa que o legislador quis deixar bem claro é que o usuário é diferente do traficante, né? Se você fosse perguntado natureza jurídica, né, que é da PROCON, qual a natureza jurídica? O bem tutelado é a saúde pública, você pode responder assim, fechado, unânime, é a saúde pública que tutela a lei de drogas, né? O material, né, o objeto material é a droga em si, né? Ela pode ser conceituada como vegetais, substratos que possam ser extraídos e produzidos. Você tem também a questão das drogas sintéticas, né? Do MD, da balinha, né? Que são principalmente em laboratórios. Então, é, de vários produtos. O refino, realmente, você pega uma cocaína pura e você pega o refino, você vê que tem coisas ali, caco de vidro, cerol, uma série de coisas ali, sabe, que realmente deve fazer um mal para o organismo sem abstrato, né? Sem absurdo, né? A lei traz uma condição legal, mas ela é genérica. Por quê? Porque o complemento dela é através da Agência Brasileira de Vigilância Sanitária, Anvisa. Você tem que ter em mente que da onde eu vou tirar o que é droga, o que não é, né? Ou seja, o conceito de droga, né? Ele é extraído ali da portaria 344 de 98 da Anvisa, ou seja, ela então é uma norma penal heterogênea, né? Própria em sentido estrito. Então hoje, para que você precise, né, saber o que é droga, né? Exemplo, você tem algum tipo de droga que a pessoa é presa como tráfico de drogas, principalmente em academia, né? Muitos daqueles anabolizantes ali pode ter alguns taxados, né? E se você realmente usufruir aquilo, esse medicamento sem aprovação da Anvisa e que esteja nesse rol, né, taxativo ali, não é exemplificativo, até pela preservação, né, do princípio máximo da taxatividade, né, o princípio da reserva legal, né, ali da Anvisa, você vai ter as condutas ali descritas. Então, não é só cocaína, heroína, você tem que ser, a coisa é muito mais ampla. Eu não vou ficar aqui numa aula mostrando para vocês, ficar uma coisa chata. Você tem que dar uma olhada nessa portaria aí, dependendo do nível, né, do seu concurso, até mesmo como legista, médico legista, essas coisas. Então, essa tabela, ela é analisada periodicamente, ou seja, você tem que ficar atento, até porque a desclassificação, se for uma desclassificação dessa, né, dependendo da forma que seja, você tem até o direito, né, uma norma benéfica, que você pode ter até a retroatividade, né? A Constituição vai falar que a norma penal retroage para beneficiar o réu. Então, é uma coisa assim muito importante, né? Então, você vai ver ali o artigo 1º falando isso, né? E você vai ver 2 artigos para você compreender a lei. E o 66, você vai lá para o final, que vai falar assim. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar alguma coisa.
Para fins disposto no parágrafo 1 desse artigo, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denomina-se droga, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, percussoras e outras de controle especial da portaria, né? SVS-MS no número 344 de 12 de maio de 1998. Então, para que você tenha, né, essa noção aí de salvo essa introdução, nós vamos adentrar aí, né? Espero que você esteja com o Vadimeco, essas coisas, para você dar uma olhadinha, né, no artigo. A gente vai estar trabalhando só com o artigo 28. Outra oportunidade, a gente vai estar falando sobre o artigo 33 e outros aí. Então, hoje a gente só vai estar batendo um papo sobre o artigo 28. A gente vai falar no artigo 28 o seguinte: quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, né, para consumo pessoal. Primeira coisa, a diferença do artigo 33. O artigo 33 tem 15 verbos. Aqui a gente só tem 5. A gente vai ter adquirir, guardar, ter em depósito, transbordar ou trazer contigo. A posse, aquela que geralmente é o que acontece mais, né? Que toma uma dura, a pessoa no carro está ali. Então, desacordo em sem autorização, desacordo com a determinação legal, né, o regulamentar. Então, ele tem as seguintes sanções, são 3. Advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa para compreender. Então, você vê o seguinte: primeiro, as condutas, né? As condutas são 5, ou seja, 5 normas incriminadoras, né, do tipo penal misto alternativo. O que significa? Preenchido uma, a conduta já está ali exaurida. Adquirir. Adquirir geralmente é obter a propriedade, né? É título oneroso ou gratuito. Não interessa se alguém te deu, né? O mais comum, entretanto, é a compra. Mas, como eu sempre brinco, né, ninguém oferece um suco de uma vitamina de abacate, né? Toma, mas se é uma cerveja, alguma coisa, eu estou falando que é certo, que é errado. Mas realmente, às vezes, é uma coisa que leva para um lado, né? Pelo contrário, coisa gostosa, as pessoas perguntam assim, quer não? Quer dizer, que ele quer, mas crendo que você nunca vai responder, né? Trazer consigo, né, é sinônimo de portar, né? Conduzir pessoalmente a droga. Guardar tem depósito, tem manter droga em algum lugar, não interessa, né? Aquela questão está ali armazenada, né? E transportar é conduzir de um lugar para outro por meio de transporte. Então, a gente tem esses 5 núcleos aqui, né? Ainda, né, uma figura prevista no parágrafo 1 dessa lei, que seria interessante você estar comigo aí aberta, né, que conferiu o mesmo tratamento, mas é um objeto material diferente, né? Que em vez de se referir à droga, refere à planta destinada à preparação de pequena quantidade de droga. Então, o usuário ele é protegido até para isso, porque no parágrafo 1º ele vai trabalha não com a droga, mas com algumas coisas destinadas à preparação. E seriam essas 3 coisas: o semear, cultivar e o colher, né? Por que isso, né? Principalmente pessoas, né? A gente vai entrar lá na frente, o uso de drogas agora tem uma... A cannabis, já tem até o direito canábico, né? Que é pessoas que têm alguns espasmos, né? Pessoas que têm espasmos violentos e outras doenças que somente com a cannabis. Ela é reconhecida como um fim medicinal, né? Então, a questão da política de drogas, eu abro um adendo aqui, desculpa, era muito complicado no sentido de ter ainda um grande reflexo, né, religioso, tradicional. Eu não estou aqui defendendo nada que tem que liberar, não tem que liberar. Eu só acho que é uma guerra perdida, né? Você anda num lugar, você vê que vai ali na Cracolândia, a polícia entra, mata 10, eles conseguem repor 10 traficantes, 20 traficantes, a pessoa consegue consumar, então está sendo enxugado o gelo. Alguma coisa tem que ser feita, né? Então, elementos do tipo elemento normativo do tipo, sem autorização de acordo com a autorização legal. Por quê? Há casos, sim, e a gente vai ver mais lá na frente, principalmente para fins medicinais, né? Ou seja, tem que ser em desacordo, aquela coisa recreativa, né? O elemento subjetivo especial, né, o dolo específico, né, no caput, quanto no parágrafo 1º, né,
é para consumo pessoal, para preparar pequena quantidade de droga. Claro que tem que ser assim, porque se não for assim, né, você vai ter a figura do tráfico, né? Então, realmente tem que ser uma questão recreativa e para fins pessoal. Parágrafo 2, 28, 2 também vai te trazer uma questão interessante, né? Vou fazer uma pergunta para você aqui, né? Como determinar que é voltado o consumo de pequena quantidade, não grande quantidade? Então, uma das coisas que se repara muito, eu acho até uma coisa muito chata isso, porque você está fazendo um concurso, você tem que gravar o que eu estou falando, mas há advogados militantes. Geralmente, quando você tem uma pessoa que pega 2, 3 vezes ali com porte, terceira, estou falando com muita sorte, né? Ela já roda ali para o tráfico de alguma maneira, né? Não era para ser assim, né? O legislador indica. É óbvio que o tráfico também se aprimora, né? E ele está fazendo muito a questão do estica. O que é o estica? O cara vai ali, guarda uma droga, aí ele pega uma quantidade pequena, vai ali, entrega, ele volta. Mas a gente tem que ver que a polícia tem que fazer um trabalho de investigação, né? Filmar aquela pessoa, ter provas que ela foi ali e voltou 10 vezes, ou seja, que ela não está para consumo pessoal. Porque também é muito complicado, né? A gente vê isso, principalmente que a gente tem um fator sociológico muito forte no Brasil. Geralmente são negros, pessoas de baixa renda, né, presos. Temos várias pessoas aí, principalmente com 57, reconhecimento de foto, né? O artigo 226 do Código de Processo Penal, o STJ está dando uma força incrível, com decisões incríveis, mas mesmo assim ainda contém muita injustiça. Então a gente tem que ter essa noção ainda, né? À luz do artigo 28, né, para determinar essa quantidade de consumo pessoal, é, o juiz tem que ficar atento a algumas questões, né? A lei fala sobre isso. Primeiro, a natureza e a quantidade da substância apreendida, né? Porque pode acontecer de uma grande quantidade, um empresário, uma pessoa que não gosta de ser exposto, se for. A natureza. Segundo, local e as condições que desenvolveu. Eu acho isso aí muito resquício ainda, né? O direito penal ele julga o fato, né? É o direito do fato, não da pessoa. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma crítica a isso, né? Lugares, ou seja, você está na Vieira Solto, você tem uma coisa favorável. Se você está ali no Jacaré, mas é o que a lei determina. As circunstâncias sociais e pessoais do agente e a conduta anterior do agente. Então, a gente tem que ter esses 4 requisitos para atender. Se aquela droga ali realmente não é uma traficância por mula ou por estica ou qualquer outro nome que dê, ou seja, a natureza, a quantidade, né, da substância apreendida, o local, as condições de desenvolver a ação, as circunstâncias sociais pessoais do agente e a quarta, condições antecedentes do agente. Essa questão do antecedente até concordo, né, mas as outras... A quantidade de droga, isso deixar bem claro, né, ela por si só não é determinante para concluir se era para consumo pessoal. Né, porque, volto a dizer, cada caso é um caso. Porque a gente não está falando de 1 quilo, mas quando passa de gramas, né, o que seria? Né, se for... poxa, então é bem complicado, né, o uso próprio. Né? Nos termos do artigo 28, parágrafo 2, não é apenas a quantidade, né, que seja esse fator determinante. Então tem que ser questões ali, como eu disse, circunstanciais, todas essas coisas. A natureza jurídica do artigo 28. Isso daqui cai em prova, tá? A questão da natureza jurídica, discriminação, despenalização, a gente vai trabalhar um pouquinho nisso, né? O STF, né, ele tem deixado que a natureza jurídica do artigo 28 é de crime, né? Então, é a Corte Suprema. Não é o posicionamento da doutrina, mas o Supremo, né, ele tem natureza de crime, né? Mas há questionamentos doutrinários, né? Então, há uma divisão no próprio Supremo. Na primeira corrente, né, STF, doutrina majoritário, a doutrina é que é uma despenalização. O que seria isso, a despenalização? Ela continua sendo crime, né, o STF fala nisso, mas ele só não é penalizado, ou seja, ele é despenalizado. Eu tenho a conduta típica, né? Eu tenho a conduta antijurídica, ilícita e culpável, mas eu não teria
um pressuposto de punabilidade, ou seja, ele seria despenalizado, né? Então, afirma que o tipo penal, né, tem natureza de crime, infração penal, tendo sido apenas uma despenalização, né? E quais são os argumentos, né, que o Supremo tem, e até mesmo, eu não falo a doutrina majoritária, mas eu falo a doutrina dominante, porque existe isso. Você tem uma doutrina, é óbvio que um posicionamento Rogério Greco, Bittencourt, né? Você vai ter realmente Gabriel Habib, são pessoas que desequilibram, né? A gente tem várias pessoas aí, principalmente o STJ e outros doutrinadores, o falecido Flávio LFGV, né? Flávio Gomes também. Então a gente vai, né? Então, quais os argumentos do STJ? Ele diz o seguinte: a lei, ao tratar do tema, classificou a conduta como crime, né? Ele tá ali na topografia do crime, no artigo 28, dos crimes e da pena, isso é inegável. Quando você pega a lei de tráfico, ela começa dos crimes da pena e vai no 28, 29, 30, 33, isso é inegável. Agora, a gente sabe que essa questão da topografia é muito... A gente tem crimes contra a administração pública que não são crimes contra a administração pública, mas estão ali na topografia. Então, né? O rito, a lei também estabeleceu um rito, que é o juizado, ou seja, há um juízo, há uma intervenção do MP, né? Então, é um pouco mais, né? O artigo 5º autoriza penas diversas da pena privativa de prisão, reclusão, ou seja, ele se ateve a uma penalidade, né, como é a questão a repressão, né, os estudos, né? Então, ademais, né, ele vai concluir, o STF, parte da doutrina, no sentido que não há previsão de pena de liberdade em sentido abstrato, né, mas não descaracterizaria, né, o crime, né? Porque a finalidade do artigo 1 do CP é evitar realmente, né, de que quem é viciado, quem é usuário e quem é traficante, né? E o último argumento, assim, você há de convir querendo ser a Suprema Corte, argumento, eu penso ao contrário, respeitosamente, que o artigo 30 da Lei de Drogas, ele revela que a prescrição, então você não vai ter a prescrição na conduta típica, né? Então é esse, né? Então o STJ também tem uma jurisprudência, né? Ele vai falar que o porte de droga para consumo próprio, né, possui natureza jurídica de crime, né? O porte de droga para consumo próprio foi somente despenalizado, mas não descriminalizado. Agora, eu sou corrente minoritária, mas eu gosto muito da discriminação formal. Por que isso, né? Então você tem que ver. Eu sou um João Ninguém, tá? Então, doutrina majoritária é da STF, né? E tem corrente como Luiz Flávio Gomes, né? E outras pessoas. Então, quais são os argumentos, né, combatidos? É uma infração penal sui generis, né? Isso daí não tenha dúvida, né? O rótulo de capítulo nem sempre espelha o conteúdo. E a gente tem como exemplos a lei que trata das infrações políticas de governadores e está lá no Decreto-Lei 200 de 67, que fala das infrações dos prefeitos. Então, não é o fato de estar ali crime, né? Entende que a reincidência foi utilizada no sentido popular, né? Porque, querendo dizer apenas tão somente que repetiu o fato, mas não há um sentido de reincidência. Você vai ver que não cabe esse espectro da reincidência, né? Então, a prescrição não é instituto exclusivo de crime, você tem prescrição de multa, você tem prescrição de ilícito civil, né? E a lei de introdução ao CP diz que o crime é punido com retenção ou reclusão ou detenção. E a contravenção penal é punida com prisão simples. Então, tem essas teorias, e nós vamos ter também a terceira teoria, né, que é de Alice Bianchini, que é uma discriminação material. Então, nós temos ali, né, no primeiro instante, a posição majoritária do STF, a segunda corrente que houve uma discriminação formal, ou seja, contra a forma, e a descriminalização material, né, que é da Alice Bianchini, doutrinadora, assim, está crescendo aí, né, mas tem que ser... O artigo 28 não é, qual é o argumento dela? Não é infração penal. Segundo, ao invés de punir, prefere falar em medidas educativas. O cumprimento, não cumprimento da
das medidas ali não gera consequência penal, isso é uma verdade. É por isso que às vezes as pessoas mais inflamadas, para esses discursos, né, de não sei o que, isso que lá, então não acontece nada, né? Mas o princípio da intervenção mínima é a saúde individual bem jurídico disponível. Olha que interessante o argumento da Alice. Quando eu falei para vocês, né, qual é o bem tutelado? O bem jurídico tutelado não é a saúde pública. A saúde pública, sim, mas a saúde individual, né? Ou seja, o direito não se mete, né, na autolesão, etc. Então tem todos esses argumentos, né? Então, a gente tem até uma repercussão geral que vai ser julgada, se não me engano, é 6356, 59 ou 58, né, que é o recurso extraordinário. 63565958, que é uma repercussão geral que vai definir isso, mas está pendente, entendeu? Ele vai mostrar lá se é discriminação, se não é, mas hoje não há unificado. Presta bem atenção. Se for em prova dissertativa, você tem 3 correntes, você ganha ponto, você escreve. Se for prova oral, também você floreia. Se for prova objetiva, você tem que estar atento, né? O que a doutrina majoritária diz, o que a letra diz, o que a STF diz. Então, a tendência é a seguinte: se for primeira fase, eu aconselho a você a colocar que é despenalização. Você continua crime, só não é penalizado, tá bom? O flagrante de delito, né? O flagrante do delito. Como é que funciona essa questão do usuário de droga, né? Se você olhar lá no artigo 48, incisos 1, 2 em diante, você vai ver, né? Ela não se imporá a prisão em flagrante, né? Não tem prisão em flagrante, você vê a questão, né? A lei vai falar que o autor deve ser imediatamente encaminhado ao juiz competente ou, na falta dele, assumir o compromisso. Ou seja, ele é uma peculiaridade também, né? Essa questão que teve até uma ação dos sindicatos de delegado de polícia falando que que levar, né, o usuário ao juiz feriria o sistema acusatório, né, porque, no caso, como que o juiz vai julgar, se na própria questão ele está ali reprimindo já a pessoa, há uma mistura, né, do sistema acusatório. O sistema acusatório é diferente do inquisitorial. O inquisitorial havia a figura do acusador e do julgador na mesma instância, né? Agora, na questão acusatória, né, tem uma divisão clara ali de tarefas, principalmente com a lei de pacote anticrimes, no sentido que há um órgão acusador, um órgão inquisitorial, né, que vai fazer ali fiscal da ordem jurídica, da coletividade, do processual, que é o Ministério Público. Você vai ter um juiz imparcial e inerte, vai ter um advogado de defesa, que é fomentado pelas defensorias públicas, estaduais, etc., como os advogados particulares. Mas isso daí não foi para frente, porque, na verdade, o que a lei queria? Quando ela diz que o usuário vai ser apresentado ao juiz, né, e não o delegado, somente quando não tiver o juiz disponível. Ela quis tirar esse viciado, né, esse usuário de droga. Desculpa, até a expressão não foi adequada. A lei fala sobre o usuário, fala sobre o viciado, né? Que do ambiente policial, que muitas das vezes ali o cara tá doidão, vai bater boca, aí quando a gente vê aparece mais droga, não adianta, a gente não vive em Marte, né? Tá aqui, eu sei que as redes sociais hoje levam-nos, né, no estágio até de, poxa, posso falar isso ou não, mas tenho certeza que você é aluno, né? Então, não se impõe a prisão em flagrante, né? Outra coisa, né, que veda também a prisão em flagrante, ou seja, não poderá ser lavado auto de prisão em flagrante. Então, na verdade, essa ação do sindicato delegado foi julgado nesse sentido que não era inconstitucional, porque o que o legislador queria era tirar essa pessoa ali, usuária de droga, desse ambiente policial. Na prática, eu nunca vi acontecer, talvez no interior, no interior sempre dando exemplo, né, de seguir ali as coisas como tem que ser seguida, os magistrados mais tranquilos, até compreendo, né, capital, criminalidade alta, né, o juiz fica até receoso, né, mas exemplo, eu que corro o Brasil todo, tem processo no Brasil todo, né, graças a Deus, eu já tomei café com o juiz, muito mais amigável, perguntou quanto é a viagem, né? Enfim,
E aqui, às vezes, essa dificuldade, não é tecer crítica a ninguém, não, grandes magistrados aqui. Então, teve, né, o ADI, até eu botei aqui na anotação, 3907, né, que os sindicatos dos policiais falaram que seria inconstitucional um juiz lavrar o termo circunstanciado. Eu já expliquei a vocês que não tem nada a ver, entendeu? Então, na verdade, deve ser encaminhado diretamente para o juiz. Foi até um voto do Barroso, né? E alguns trechos dele interessantes, que ele diz: o autor da conduta do artigo 28, né? Ele deve se encaminhar diretamente ao juiz, que irá lavrar o termo e fará requisição dos exames e perícias, somente se não houver juiz. E, como eu disse, né, nesse sentido, é uma forma de tirar esse usuário desse ambiente tão marginalizado. Seria até bom, né? Às vezes o direito tem certas coisas que surpreende, né? O delegado de polícia vai, o sindicato vai entrar com uma ação porque fere. Na verdade, acho que todos os órgãos estão soberbados. Você pega aí que seja 10% do, do efetivo do cara, ele está brigando porque está ali, eu creio que é muita vaidade, né? Igual a disputa do MP com o delegado de polícia, as associações, né? No sentido se o delegado de polícia pode ou não lavar a delação premiada, né? Eu creio que é muita vaidade também, eu acho que a gente não tem espaço e não temos também espaço nem condições de dar usufruindo tanto a vaidade, né? A decisão, você já sabe, é condicional a questão do delegado de polícia fazer a delação premiada, mas também deu um checkmate no sentido que é submetida, ou seja, o delegado pode fechar as bases, mas é submetida ao ouvido, a última palavra, né, do MP, que é o detentor final da ação penal privada, e até um argumento da Procuradoria, como você vai obrigar o MP a denunciar, né? É um foro de prerrogativa único dele, né? É uma reserva de jurisdição, como o delegado tem a sua, né? Que é o indiciamento. O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, não cabe mais a ninguém. Tá bom? Então, quais penas aplicadas para o artigo 28? Né? Então, olha só, são 3. Advertência sobre efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida de comparecimento. Né? As penas, elas não incluem um mecanismo de privação de liberdade, não existe a hipótese. Né? Poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. É o juiz que vai analisar. Na prática, está tudo acumulado aí. Advertência, prestação de serviço à comunidade, até porque se a lei quer educar, ela quer regenerar, a medida educativa de comparecimento ao programa de curso educativo, todas que eu tenho visto, têm indicado. Todas. Então, a impossibilidade, principalmente, não há possibilidade da conversão da liberdade. Não é cabível. Né? É tão sagrado isso que a gente tem até a súmula 693 da STF, que ela vai dizer o seguinte: não cabe decisão em habeas corpus contra decisão condenatória, pena de multa relativa em processo em curso por infração penal, que a pena pecuniária seja a última. Ou seja, nem HC cabe no sentido de discutir ali a questão do usuário no artigo 28, porque não há pena negativa de liberdade. Isso é muito interessante. Não cabe nem HC, ou seja, o objeto não vai ser conhecido. A prestação de serviço à comunidade, né, a medida socioeducativa, isso que você tem que decorar é interessante, ela tem prazo, ela não pode ser superior a 5 meses. E se essa pessoa for reincidente, né, ela pode cumprir 10 meses. Agora, veja bem, essa reincidência, né, ela tem que ser uma reincidência específica. Então, você pega João, que foi preso e condenado, transitor julgado pelo crime de roubo. Então, João, até que passe o prazo legal, entre-se com uma ação, né, para tirar os apontamentos dele, uma reabilitação, João ali naquele período de 5 anos ele vai estar como reincidente. Se ele vem a transgredir no uso, no porte de droga, né, como usuário, ele não é reincidente. A reincidência ela é específica para o usuário em droga. Então preste atenção, porque isso pode ser pegadinha de prova. É uma reincidência específica,
não é uma reincidência genérica, né? Caso o apenado deixe de comparecer pela exposta, o que o juiz pode fazer, né? A demonstração verbal e multa, né? Ou seja, se limita a isso mesmo, adianta, pode doer no bolso, mas a gente tem hoje uma nuvem de indigentes no nosso país, né, do usuário, ou seja, é muito inócuo mesmo, né? Não tem como, a demonstração verbal é juiz dando esporro. Quando eu vejo geralmente magistrados dando aula, né, eu vejo até uma certa revolta, né? Porque realmente, exemplo, aqui nós estamos dando aula para concurso, mas na prática, né, a gente está com dificuldade hoje de entrar crimes contra a honra, né? Às vezes, quando eu estava ali na defensoria, né, estava dativo, eu via isso, né? Um ar ali mais de liberdade, alguns, poxa, cara, ponta cheia esse negócio aí que chamou disso, daqui nem paciência tem. O que eu acho um erro, porque nós somos um país muito agressivo. E o Poder Jurisdicional pertence ao Estado. Às vezes uma queixa-crime, uma calúnia, difamação, livra de um homicídio, né? Livra de um troço maior, numa vingança. Então acho que tinha que ter um carinho maior, né? Uma penetração maior, tanto de punibilidade, quanto de ajuste realmente, né? Você vê que ali o Ministério Público fica agorando ali para a pessoa errar alguma coisa. A própria queixa-crime ela é meio esquisita. Se você não pedir condenação nas alegações finais, é excluso, uma coisa assim boba, entendeu? Se o cara está ali, está perseguindo, é igual está acontecendo com a representação, né? A representação, às vezes a pessoa dá a queixa, fala que quer representar criminalmente, e tem algumas pessoas exigindo que dentro dos autos do processo a pessoa vá lá e ratifique. É forçar muito. A gente tem uma nação ignorante, a gente tem uma nação pobre, né? E boa parte dela não tem informações. As defensorias públicas são a nível de grau de excelência, né? Os defensores públicos não só são grandíssimos como seres humanos, como um cargo como um sacerdócio, mas eles não têm nem possibilidade humana de estar falando com as pessoas. Então isso é complicado. O prazo prescricional é regra de 2 anos, né? Sendo observadas as regras de suspensão e interrupção. As mesmas. Sentença interrompe, acordo interrompe, né? O prazo da pretensão punitiva, né? Ele vai se interromper ali com o trânsito julgado para o Ministério Público e começa, né? O prazo, então você tem que ser atento ali à tabela do artigo 107, né? Então, você tem que dar essa atenção, né? O rito processual, né? O rito processual é do menor potencial ofensivo, né? Ela corre ali no juizado. Seu processo e julgamento segue um rito sumaríssimo, né? É o artigo 60 ali da Lei 9.099, né? Aqui não é lei de... A gente vai até falar sobre crimes contra o consumidor, mas alguns crimes que a gente fala, mas ali também tem uma questão muito processual, né? Da Lei 9.099. Então é interessante você dar uma olhada, né? Dar uma olhada. Por ser um processo de menor potencial ofensivo, você também tem os institutos, né? Então pode ter a suspensão condicional do processo? Pode ter. O STF, né, até no informativo 668, só não lembro se ele é de 2020 ou 2021, né? Ele vai falar que o processamento do réu pela prática da conduta, né, no artigo 28, no curso de prova, ele deve ser considerado como causa de revogação facultativa da suspensão condicional do processo, né? Isso daqui é uma coisa bem interessante. O que eu falei para vocês, né? Ele cabe sim o SUSI. Agora, quando eu disse lá na questão da discriminação, na despenalização, eu abri um adendo para os senhores. Qual seria esse adendo? Um dos argumentos, né? Que se que a lei fala de prisão e detenção, e não de prisão simples. Agora aqui toma outros contornos. Esse aqui eu acho que se você quiser anotar é o seguinte, a questão da suspensão condicional do processo quanto ao artigo 28. Por quê? A condição, uma vez que você esteja ali, né, a suspensão condicional, primeiro vamos dar um bojo aqui, a suspensão condicional do processo, ela é um instituto despenalizador, oferecido pelo MP ou pelo querelante na prática, né?
que tenha sido denunciado por crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, correto? E que não seja processado, tenha sido por outro crime. Você vai ver isso lá no artigo 77 do Código Penal. Seria interessante você fazer essa anotação. Então, para que seja possível nessa suspensão, é necessariamente alguns requisitos. Primeiro, o réu deve estar sendo acusado por crime contra a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Segundo, o réu não pode estar sendo processado ou ter sido condenado por outro crime, enquanto for naquele precedente. E o terceiro, né, tem que estar os requisitos que autorizam ali a suspensão condicional do processo. E seria legal você dar uma olhada no artigo 77. Então, o cumprimento desses requisitos, né, ele acarreta a extinção da punibilidade. Agora, o descumprimento contra alguma coisa dessa acarreta a revogação. Agora, essa revogação, ela pode ser obrigatória ou facultativa. E qual seria a diferença, né? A revogação obrigatória, obrigatoriamente a suspensão condicional do processo é revogada se o beneficiário for processado por outro crime. Anote crime. B. Não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Essas são causas de contravenções. A facultativa, né? O acusado vier a ser processado no curso por contravenção. Ou seja, João está cumprindo ali um SUSI. Se ele for processado, olha, o juiz é de processamento, de denúncia oferecida, não é de condenação. Se ele for processado por outro crime, há a revogação obrigatória do SUSI. Se ele não efetuar o dano reparado por algum motivo que não seja justificado, também. Agora, essa revogação pode ser facultativa. Ela é facultativa quando no curso do processo ele é processado por contravenção penal ou descumprir qualquer das condições impostas. Então, o que acontece? Né? Considerando que a prática de contravenção penal é causa facultativa, ou seja, quando eu tenho uma causa de revogação facultativa, né, de suspensão, o mesmo tratamento ele tem que ser dado, conferido para o caso de cometimento do crime do artigo 28. Então, em outras palavras, né, durante o período de prova, o agente pratica o crime do artigo 28, né, a suspensão condicional será obrigatória. Então, isso é interessante, porque ele é um benefício que ele não pode ser preso, é um benefício que o máximo que chega de manifestação verbal e multa, mas como ele se aproxima da contravenção penal, por isso que ele é uma infração penal sui generis, no sentido de ele não ter uma prisão ou detenção. Ele não tem uma prisão ou detenção, ele pode sim prejudicar uma suspensão condicional do processo. E aí que dá mais uma guerra absurda nessa questão, se ele é crime, se ele é descriminalizado ou despenalizado. Quem afirma que ele é descriminalizado, perde um pouco, porque, opa, se ele é descriminalizado, seria uma revogação de ordem obrigatória. Mas por que agora a gente está falando de uma revogação de ordem facultativa? Então perceba, você tem que entender, porque é assim mesmo, complicado. Você vai nos pontos, opa, aqui eu entendo que é uma discriminação por isso, eu entendo que é despenalização por isso. Opa, eu tenho todos esses benefícios, eu não posso ser... primeiro benefício, né? A lei me trata como uma pessoa doente, né? Não há esse termo, mas é o que ela quer passar. Uma pessoa que está precisando de ajuda, eu não sou um criminoso, eu não vou ter um termo circunstanciado no delegado. A lei, ainda que não exista, que existe Nárnia, mas opa, tem que ser o próprio juiz para te tirar do ambiente policial. Segunda coisa, se eu não vier a descumprir, não existe nenhuma maneira que eu tenha uma pena privativa de liberdade. Opa, a pena máxima é de multa, mas ele atrapalha a minha vida. Mas atrapalha a minha vida sobre o que é? Ele torna-se uma matéria facultativa que pode ou não revogar um SUSI que você possa ser beneficiado. Então, entende como está muito ainda embolado? Isso é bom para uma coisa, né? Uma coisa.
prova oral e dissertativa. Você brinca ali com 10, 15 folhas, 15 linhas escrevendo sobre isso. E você precisa mostrar conhecimento, entendeu, amado? Então, se atenha a isso, né? Outra questão é o artigo 290, né, do CPM, Código Penal Militar. Né? Se você tem um usuário de droga, uma pessoa usando no quartel, o que vai prevalecer? Óbvio que é o 290 do CPM, que é o princípio da especialidade, né? O militar flagrado com substância entorpecente, né, em local ali sujeito à administração militar, comete o crime previsto no artigo 290. Então, eu espero que eu tenha corroborado, eu vou dar continuidade, vou estar falando sobre o artigo 33, né? A gente vai estar ali dentro da Lei 11.343, dando o nosso melhor para que você se aperfeiçoe. Temas aprofundados dos crimes e das penas da Lei 11.343 de 2006, Lei de Antidrogas, tá bem? Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dê essa força pra gente. Sucesso ilimitado.